Olá! Hoje eu trago o assunto alimentação saudável em tempos de pandemia e convido vocês, alunos, pais, familiares e toda a comunidade escolar a refletirem comigo sobre alguns aspectos. Como a alimentação saudável pode influenciar neste momento? Quais os cuidados de higiene que devemos ter no preparo de refeições em nossas casas? E por fim, como construir e consolidar bons hábitos alimentares? Eu sou Laura Pola Zanqueta, nutricionista da alimentação escolar do município de Bauru. Então, a primeira reflexão é: como a alimentação pode influenciar neste momento? Bom, nós sabemos que os alimentos têm uma função que vai muito além de simplesmente saciar a nossa fome. Os alimentos existem para nutrir as nossas células, para que o nosso corpo funcione de maneira adequada. E com isso, que o nosso sistema imunológico seja fortalecido. Então, num momento como esse, em que os cuidados com a higiene pessoal são tão importantes, a alimentação não pode ficar de fora, incluindo os cuidados com a higiene no momento de se preparar as refeições. Portanto, a gente tem que se perguntar, afinal, como ter uma alimentação saudável? O que é uma alimentação saudável? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender e conhecer os 4 grupos de alimentos em que os alimentos são divididos. Então, alimentos in natura e minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Vamos a cada um deles. Alimentos in natura são aqueles que estão no modo como vieram da natureza ou dos animais, ou seja, que não sofreram nenhum tipo de modificação. São eles as frutas, verduras, legumes, ovos e carnes. Então, eu tenho aqui laranja, limão, quiabo, vagem, batata doce, ovo. Todos esses são alimentos in natura. E os minimamente processados? Também são alimentos que estão naturais, porém, eles sofreram algum tipo de beneficiamento, ou envase, ou moagem, ou pasteurização. São exemplos a combinação tipicamente brasileira: arroz e feijão. Inclusive, esta combinação, infelizmente, tem perdido lugar no prato do brasileiro e é uma combinação perfeita de proteínas, porque o aminoácido que falta no arroz tem no feijão e o que falta no feijão tem no arroz. Portanto, essa combinação de alimentos nos fornece uma proteína de alto valor biológico completa. Outros exemplos de alimento minimamente processados são farinha, o extrato, quando ele não é adicionado de nenhum ingrediente, quando ele é só tomate, o leite, enfim, todos os alimentos que são puros, que estão in natura, que eu consigo reconhecer o que tem ali, não tem adição de nenhum outro nutriente ou ingrediente, porém, ele sofreu algum tipo de processamento. O segundo grupo são os ingredientes culinários. É muito simples, como o próprio nome diz. Eles são o sal, o açúcar, os óleos e as gorduras. São alimentos que não podem ser consumidos sozinhos, eles são sempre associados com outros alimentos ou utilizados em receitas culinárias. Então, eu tenho aqui o exemplo do óleo de girassol. Outro grupo são os alimentos processados.
O alimento processado é aquele alimento que ele foi adicionado de algum ingrediente que eu conheço, né, que está na natureza, que não é industrializado, mas ele ainda mantém a sua característica principal, né? Por exemplo, a azeitona é uma conserva, né? Eu tenho aqui adicionado o sal. Então, os processados, eles têm adição de algum ingrediente para aumentar a durabilidade. Quais são outros exemplos de alimentos processados? As geleias caseiras, as outras conservas, como milho em conserva, ervilha em conserva, as carnes conservadas no óleo, por exemplo, sardinha, atum enlatado, os pães que têm fermento, os queijos. Então, todos são exemplos de alimentos processados. E os ultraprocessados? Os ultraprocessados a gente não chama mais de alimento, eles são produtos da industrialização, produtos industrializados. Ali tem muito pouco ou não tem nada de alimento real, tá? São exemplos de ultraprocessados, macarrão instantâneo e a torrada industrializada integral. Nossa, a torrada que dizem que é tão saudável é ultraprocessada? Sim. Muitas vezes a indústria, o marketing, nos engana, querendo fazer parecer que estes alimentos são saudáveis, quando na verdade eles têm aditivos. Então, o conceito de ultraprocessado é alimentos que são formulações químicas, industriais, que têm adição de algum aditivo alimentar. Por exemplo, conservantes, corantes, aromatizantes, acidulantes. Uma forma muito simples de entender é o seguinte. Quando eu como uma laranja, o meu corpo ele vai entender tudo que está aqui, porque é orgânico, é compatível com as células, é fisiológico eu comer isso, né? Agora, quando eu como um macarrão instantâneo e eu coloco no meu organismo o glutamato monossódico, o inosinato de sódio, o dióxido de silício e o corante caramelo 4, o organismo não encara como natural, né? Não é compatível. Portanto, isso daqui é uma formulação industrializada. Entendem? Bom, agora que a gente dividiu os alimentos em in natura e minimamente processados, ingredientes culinários, processados e ultraprocessados, fica fácil saber o que é uma alimentação saudável, não é? A alimentação saudável, ela deve ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Os ingredientes culinários, que são o segundo grupo, eles devem fazer parte, né? Porque eles tornam as receitas mais palatáveis para fazer um pão, um bolo, para refogar o arroz e feijão. Só que eles devem ser usados em quantidade bem pequena, né? Porque o excesso favorece doenças crônicas não transmissíveis. Já os processados, como é o caso da azeitona, eles podem fazer parte de uma alimentação saudável desde que em pequena quantidade e junto com outros alimentos in natura. Por exemplo, no meu almoço, eu tenho ali um prato que é baseado em alimentos in natura e aí eu posso adicionar um pouco de azeitona na minha salada. E os ultraprocessados? A orientação é que a gente não consuma, é que a gente evite comprar, né? Nossa, mas por que eles são tão práticos? Bom, a gente tem que entender que principalmente nesse momento de pandemia,
nós precisamos estar com o nosso sistema imunológico fortalecido, né? As nossas defesas têm que estar preparadas para combater qualquer invasor. E quando a gente come um alimento industrializado, as nossas defesas acabam combatendo essas substâncias químicas, porque não são compatíveis com o nosso organismo. Então, esses alimentos, nesse momento, e na verdade é importante que a gente faça isso nesse momento e leve isso como hábito, né? E não sejam incluídos na nossa alimentação, né? E se forem incluídos, que seja de maneira esporádica, em uma quantidade muito reduzida, né? Quais outros exemplos de ultraprocessados? Quais alimentos que têm na sua composição quantidades grandes de gordura, açúcar, sal e aditivos alimentares, corantes, conservantes, aromatizantes, acidulantes? Então, esses que eu citei, os alimentos prontos que a gente compra nos congelados, né? Então, lasanha pronta, hambúrguer, nuggets, os embutidos, salsicha, linguiça, presunto, né? Inclusive peito de peru, que também tem esse apelo do marketing como saudável. O que mais? Refrigerantes, bolachas recheadas, sorvetes, enfim, todos esses alimentos que a gente fala que não são comida de verdade, né? E infelizmente o que acontece quando a gente consome é que eles são calorias vazias, eles alimentam, mas não nutrem, por isso eles devem ser evitados. Bom, mas como que a gente consegue ter uma alimentação saudável? Como que a gente consegue fazer isso na prática? A chave para que isso seja possível é planejar a alimentação. Isso mesmo. A gente precisa fazer 3 perguntinhas básicas. A primeira pergunta é: o que eu tenho disponível na minha geladeira e no meu armário? Com base nisso, é necessário fazer a segunda pergunta. Com esses alimentos, o que eu consigo preparar? Quais refeições eu consigo preparar? E, a partir daí, tem a terceira pergunta, que vai possibilitar a construção de uma lista de compras, né? Então, o que eu preciso adquirir para complementar o que eu já tenho e para formular novas receitas, tá? Se a gente não fizer isso, não fizer uma lista, fica muito difícil competir com os ultraprocessados, porque eles têm esse apelo de serem rápidos, né? Então, se eu chego em casa e abro a geladeira e não tem nada para preparar o jantar, eu vou pegar uma lasanha congelada, eu vou cozinhar um miojo, eu vou pedir uma pizza, né? Isso não acontece se eu tenho planejamento, se eu fiz minha lista e comprei o que eu deveria para realizar todas as refeições. Bom, quem pode comprar por aplicativos, né, planejar entrega pela internet, ótimo, né? Com base na lista, faça esse pedido. Quem não pode, tem que encarar as compras, né? Então, todos os cuidados de higiene, né, na hora de ir para o mercado. E muito importante, tem a listinha ali em mãos. Vocês já ouviram falar que ir para o mercado com fome acaba fazendo com que a gente compre muito mais do que precisa? É a mesma coisa e sem planejamento, né? Você vai aleatoriamente pegando tudo que é prático. Bom, quando for escolher os alimentos, né, sempre olhar a data de validade, nunca pegar alimentos que estão com embalagem violada, rasgada, amassada, estufada, né? Tomar esses cuidados para selecionar bem o que vai comprar. E, atualmente, não está sendo permitido levar as crianças, né? Só permitido uma pessoa no mercado. Mas aí eu deixo a seguinte reflexão, tá? Quando voltar tudo ao normal. Será que é interessante levar as crianças? Será que mercado é lugar de criança? Você já se perguntou isso?
Gente, os ultraprocessados, eles têm um apelo imenso para o público infantil. Tanto que esse miojo aqui que eu trouxe para vocês como exemplo, olha do que é a embalagem dos Minions, né? Que as crianças adoram, é colorido. Então, o apelo do marketing para as crianças é absurdo, né? E se pra gente, às vezes é difícil não cair no apelo de uma torradinha integral industrializada, imagina para criança que não tem esse senso crítico. Então, o ideal é que as crianças não vão, né? Não levar as crianças ao supermercado. Um ótimo lugar para levar é, sim, a feira, né? Se você compra direto do produtor, levar na horta, né, onde é plantado, na plantação, isso sim é excelente, deve ser estimulado. Bom, realizamos as compras, o que fazer agora? Ou recebemos em casa, né? Agora a gente tem que pensar na higiene, aquilo pode estar contaminado. Nas escolas, as merendeiras seguem todos os passos, os procedimentos de boas práticas de manipulação e higiene. Mas em casa, como que a gente faz? Bom, as embalagens, elas devem ser higienizadas, né? O ideal, quando a embalagem suporta, é lavar com água e sabão, né? Quando não dá, a gente passa um pano com álcool a 70% ou uma solução clorada. Bom, aí o alimento vai ser armazenado, né, nos armários, e é importante que os vegetais sejam refrigerados, né, eles duram mais. E de preferência, para a gente evitar idas desnecessárias ao mercado, né, ou à feira, é importante que nós façamos o branqueamento dos vegetais. O que é isso? É uma forma de durar mais, né? Não é só congelar, é dar o choque térmico. Então é muito simples. Por exemplo, se eu vou congelar uma cenoura, eu pego a cenoura, lavo, né? Corto e aí eu coloco na água quente, né? Fervente, por 2 a 3 minutos. Passado esse tempo, eu pego com uma peneira ou com uma escumadeira e já coloco numa bacia com água com gelo. Fazendo isso, com esse choque térmico, deixo também esse tempo, 2 a 3 minutos. Esse choque térmico, ele inativa enzimas. E isso faz com que o alimento estacione a maturação, o amadurecimento, que ele não apodreça. Então, eu consigo manter a qualidade do alimento e não só a qualidade, mas também a textura e os nutrientes, tá? Então, aí da mesma forma, escorre, né? Espera secar e aí embala num saquinho para congelamento. É importante estar bem seco na hora de embalar e tirar todo o ar. Então, um saquinho de congelamento ou numa vasilha com tampa própria para freezer, né? Ou congelador. Bom, outra dica muito importante de higiene é cozinhar bem os alimentos. Por quê? Os alimentos podem estar contaminados e quando a gente cozinha, a gente consegue eliminar os micro-organismos que podem estar ali. Então, os ovos, sempre com a gema totalmente cozida, né? No mínimo, quando coloca um ovo para cozinhar, tem que ser no mínimo 10 minutos na água fervente. As carnes também bem cozidas, né? Não pode servir alimento mal passado. E os vegetais também, né? Ao ponto correto de cozimento. Uma dica importante para aproveitar os nutrientes daquilo que a gente está cozinhando é, de preferência, usar uma panela a vapor, que é o quê? É uma panela onde eu tenho essa parte onde eu coloco a água e aí eu coloco os alimentos nessa outra panela, que tem esses furinhos. Então, o alimento fica aqui dentro e não tem contato com a água. Assim, ele não tem os nutrientes dispersados, né, na água de cozimento. Quem não tem essa panela a vapor, não tem problema, né? Deve colocar a panela para ferver a água antes, né? Aí, quando tiver
com a água já fervente, aí sim coloco o alimento e deixa tampado. Isso também faz com que os nutrientes sejam mais preservados. Bom, outro cuidado de higiene é desinfetar bem os alimentos que não serão cozidos nem descascados. Então, por exemplo, a cenoura, se eu vou cozinhar, eu não preciso fazer nada, né? Só lavar em água corrente. Agora, se eu for fazer uma salada, aí sim eu preciso realizar a etapa de desinfecção, que também é muito simples. Eu vou explicar rapidamente. Para desinfecção, eu posso usar água sanitária, tá? Tenham sempre cuidado na hora de escolher água sanitária, porque água sanitária é usada para várias finalidades, né? Para limpeza de chão, de privadas, alvejamento de roupas. Então, para que seja possível utilizar no alimento, eu tenho que ter essa instrução aqui no modo de uso, tá? Então, por exemplo, essa daqui tá escrito desinfecção de frutas, verduras e legumes. Misturar uma colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água, deixar de molho por 10 minutos e enxaguar a seguir com água potável, tá? E quem não quer usar água sanitária, a gente também tem a opção de sanitizantes para alimentos que vendem no supermercado, tá? Aí isso daqui é só para alimento, né? Não pode usar para ambiente, tá? Bom, como que é feito? Eu pego uma bacia, né? Uma vasilha, e aí eu vou medir, né? Eu vou colocar. Se eu quero, por exemplo, preparar 1 litro, eu pego um copo medido, uma jarra, né? Um copo de liquidificador, meço, né? A quantidade que eu quero, por exemplo, vou colocar 1 litro, né? Coloco aqui. E aí eu vou medir, né? A água sanitária, vocês viram que é uma colher de sopa, né? Já esse daqui, geralmente a medida para 1 litro é a tampinha. Tá? Então, feita a solução clorada, eu vou, por exemplo, aqui no caso do tomate, eu vou lavar 1 a 1 em água corrente e depois eu coloco na solução clorada e deixo o tempo indicado. Passado o tempo, eu escorro e enxago novamente. E aí já posso fazer minha salada, servir minha fruta dessa maneira. É bem simples, mas muito eficiente, tá? Não só agora na época do coronavírus, mas pra gente ter esse hábito mesmo, porque os alimentos podem estar contaminados, né? Os micro-organismos estão em todo lugar. Nada disso adianta, nada dessas estratégias, se a gente não tiver higiene na hora de preparar o alimento, tá? Então, quem vai preparar deve lavar muito bem as mãos. Importante que retire anéis na hora de lavar as mãos, né? E que tenha as unhas curtas, de preferência sem esmalte, porque o esmalte pode lascar e cair na comida, certo? E sempre prender o cabelo para não ter uma contaminação com fio de cabelo, né? Que é bem desagradável, né? Também tirar os brincos, porque eles podem cair no alimento, né? Tem pedrinhas que podem descolar. Então, essas são medidas de higiene. Agora a gente chega na terceira pergunta, né? No terceiro questionamento. Como está sendo esse momento, né? Esse desafio? Ou, eu prefiro pensar, essa oportunidade de ter mais refeições em família, né? Bom, nós estamos passando por um momento muito diferente, né? E é muito importante que a gente continue tendo rotina alimentar para toda a família, porque a rotina, né, ou seja, refeições estabelecidas, né, em cada horário, para a criança principalmente, né, porque ela precisa de rotina em todos os aspectos, inclusive com a alimentação. Porque se a gente tem rotina, se a gente tem refeições estabelecidas para cada horário, a gente não fica beliscando. E isso contribui, né, esse estabelecimento de rotina, de refeições regulares, contribui para a nossa autorregulação de fome e saciedade, né, que é fundamental
para a organização do nosso organismo, né? Para boa nutrição, para o nosso adequado estado nutricional. Além disso, é importante sempre pensar que o momento da refeição está relacionado ao prazer, né? Então, deve ser um momento de calma, tranquilidade, né? Sem cobranças, sem chantagens, sem oferecer prêmios ou castigos. Tem que ser um momento tranquilo, né? E de preferência, as refeições devem ser realizadas à mesa, né? Sem nenhum tipo de distração e em família, né? De preferência. Bom, além disso, é um ótimo momento também, esse que nós estamos passando, para dividir responsabilidades, né? Inclusive com as crianças, em relação a arrumar a mesa, né? A limpeza, a retirar os pratos, a preparo de refeições, inclusive. Né? E um ótimo momento também para pensar em, por que não, né? Iniciar uma construção de uma horta, nem que seja pequena, com temperos, né? Com vasinhos pequenos. São estratégias muito boas para estimular bons hábitos alimentares. E nunca esquecer que a criança, ela aprende principalmente pelo exemplo, né? Por imitação. Então, se você quer que a criança coma uma salada, você deve comer, porque isso vai ser imprescindível para a identificação, fortalecimento, incorporação desse hábito alimentar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: aquilo que você faz fala mais alto do que o que você diz. E faz todo sentido. E agora, para a gente finalizar, eu deixo vocês com uma receita de um cookie de banana com aveia, que foi preparado pelo Enzo, que tem 10 anos, e é o filho da Elide, que é a nutricionista, que faz parte da nossa equipe. E é uma receita muito fácil, que leva somente 2 ingredientes, aveia e banana. Então ela é muito saborosa, muito prática, de baixo custo, e é uma excelente substituição para os momentos de lanche e café da manhã. E fora que ela foi preparada para uma criança de 10 anos, mostrando que a cozinha é sim espaço para as crianças e que nós, adultos, devemos estimular esse local como local de presença delas. Bom, espero que vocês gostem da receita, que apliquem nas casas de vocês e agradeço muito pela oportunidade e pela companhia. Até mais! Oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Enzo, tenho 10 anos. Eu vou ensinar uma receita rápida, fácil e muito saudável para fazer na sua casa. Precisamos de 2 bananas, uma xícara de aveia, uma forma passada a manteiga e uma tigela para você amassar sua banana. Minha mãe picou banana para amassar mais rápido. Eu amassei as bananas, bem amassadinha até virar um purê. Agora eu vou adicionando a aveia em pouquinhos. Agora vamos levar para assar por cerca de 20 minutos num fogo pré-aquecido. Se você for uma criança,
Daí você já vai começar a fazer a receita, pede para um adulto acender o forno para você. 20 minutinhos no forno, o cookie vai ficar assim. Agora é só provar. Bom apetite!